Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos numa série especial de vídeos de encerramento do ano de 2021. Hoje a gente fala do nosso estudo que será iniciado agora no ano de 2022, se Deus assim o permitir, na companhia do Lauro e dos bons espíritos. O estudo continuado da obra O Céu e o Inferno. Nós hoje, no vídeo desta oportunidade em que nós nos encontramos, nós traremos informação de como estudar. Então, a ideia é iniciar o estudo da obra O Céu e o Inferno, seguindo um determinado modo, roteiro, que talvez facilite para todos nós. Então, eu orientaria que, se você estiver estudando essa obra, você não perdesse a oportunidade das informações que compartilhamos, que não são da nossa lavra. Obviamente, a gente fez várias pesquisas, e é como estudar. Então, tem toda uma metodologia, mas antes de a gente passar à frente, peço a você que, se puder, nos apoie através de uma assinatura no www.institutorevelario.org.br/assinatura, faça a sua escolha. Você também pode nos acompanhar no Face e no Insta através do @Revelário Instituto. Sugestões e críticas no faleconosco@institutorevelario.org.br. Sem mais delongas, trago aqui para a nossa companhia Lauro Rodrigues. Seja bem-vindo, Laurinho. Obrigado, Beto. Olá, pessoal. Que bom poder estar aqui nesse vídeo falando um pouquinho, né, de como estudar, aprender como estudar. Isso é fantástico. A Lures, nós fizemos uma apresentação dessa obra, O Céu e o Inferno, né? E fizemos alguns comentários acerca, o Beto trouxe registros para que a gente possa compreender com essa obra, O Céu e o Inferno. Agora, como estudar? Não somente essa obra, mas como estudar. Eu penso que vai ser muito bom. Beto, passo para você e que os bons espíritos, então, nos inspirem. Vamos embora. Vamos sem mais delongas, Laurinho. Já começando, então, a ideia é a gente iniciar o estudo agora, no ano de 2022, da obra O Céu e o Inferno. A gente vai fazer uma apresentação do estudo, ou como ele vai fluir, na verdade, porque vocês já têm um conhecimento do nosso método aqui, dialogado, mostrando item a item, fazendo um ensino bem substancioso, em que cada um pode ter voz e vez, democrático, todos somos estudantes. Mas como estudar? Tem uma modalidade, você ir para uma obra e fazer uso da mesma com proveito? Então, tem sim. Então, para um estudo continuado, a gente começa a indagar. E aqui faço uma pergunta, Laurinho. Começo indagando o seguinte: durante os estudos, já ocorreu de você ler, reler o texto várias e várias e várias vezes, e mesmo assim está com a sensação de não entendi absolutamente nada? Pois é, essa situação ela é por demais frustrante, porque o nosso objetivo é conhecer. E se você não entende, você não conhece, né? Você fica ali na periferia, você fica na superfície, você não se aprofunda. E essa situação, além de frustrante, pasme, não é algo incomum. Por quê? Tem um motivo. É porque, para aprender, ler simplesmente página que reproduz o pensamento de outrem. Então está ali um texto, o texto produz conhecimento. Mas se você só ler, olha que interessante, né? Eu estou estudando, então o que mais que eu tenho que fazer? Então eu começo dizendo que é preciso interação, interagir com o seu objeto de leitura. Você está lendo a obra O Céu e o Inferno, mas você precisa interagir com ela, Laurinho. E é importante porque essas informações serão muito mais rapidamente absorvidas, ou até absorvidas de um modo mais adequado,
quando a leitura acontece de forma correta. Não basta ler uma página e, olha, Laurinho, não basta sublinhar tópicos, nem linhas. É necessário que a leitura e o estudo seja feito de uma maneira correta. Quando nós fazemos essa leitura de uma maneira incorreta, a gente perde tempo. Esse tempo poderia ser aproveitado em outras situações. E nós temos o quê? Além de a gente ter perdido o primeiro tempo lendo, agora a gente vai ter que reler. Se a gente objetiva, de fato, obter conhecimento, tem que ler tudo outra vez. E por que será que a gente não lê uma única vez e já absorve dessa primeira leitura o máximo que você pode extrair dali? Você pode até ler de novo, mas é importante que você leia com proveito desde a primeira vez. Então é preciso dedicação e perseverança no estudo. Então, daí, dedicar e perseverar. Para que isso aconteça, nós temos determinados pontos que precisamos aí trazer como dicas e usá-las no nosso dia a dia. Então, dicas para quem tem muita coisa para estudar. A dica número 1. Antes de começar a ler, é preciso que o leitor, o estudante, dê uma olhada geral no texto. Obtenha, anote informações que ajude a saber o que esperar da leitura. Então, primeiro, são várias, viu, Lauro? O material contém resumo, prefácio, notas introdutórias, algo parecido. Você conhece a obra? É isso. Tem que saber o que ela contém. A primeira coisa é folhear essa obra, interagir. É um livro digital ou é um livro físico? E se você vai interagir com a obra digital, ela também, o meio é o mesmo. Se você tem uma obra física, você vai ter que folhear, ver tudo o que contém. Então, mesmo na obra digital, você tem os locais onde você acessa todas essas informações de um modo inicial para não começar da página número 1. O livro nunca começa na página número 1. Então, o que essas notas falam do conteúdo da obra? Quem é o autor dessa obra, do objeto de estudo? Nós estamos falando do Céu e o Inferno. Você conhece Allan Kardec, sabe a história, quem foi, quem não foi? Então, a primeira coisa é conhecer o autor. O que mais a gente encontra em qualquer estudo é o desconhecimento do autor. Qual o conhecimento que o estudante da obra tem sobre o autor e o contexto que o material foi produzido, Laura? Mas tem mais. Ainda na dica número 1, que tipo de texto se trata? Que tipo de linguagem o autor usa? Porque a linguagem do século XIX, dessa obra O Céu e o Inferno, é diferente da linguagem do século XXI, que é diferente da linguagem do século XII. Então, quem está conversando conosco hoje não pode ser anacrônico, ele tem que contextualizar. Que tipo de texto se trata? Ele está tratando do quê? Tem gente que diz que essa obra é religiosa. Ele está falando de religião? O que ele menos está falando aqui é de religião. Não está conduzindo ninguém para a religião. Ele está apresentando contrapontos em relação aos religiosos fanáticos, que não sabem nem por que faz as coisas. Vai lá, faz um gesto, um culto qualquer, mas sabe bulufas do que está tratando. Você sabe se a obra é um artigo de opinião, que foi escrito de maneira formal, ou é um texto de um livro didático? Porque tem diferença. E a obra O Céu e o Inferno? É artigo de opinião ou é livro didático? Quais os objetivos podem ser identificados no material a partir do seu formato? Bom, antes de mais nada, eu vou passar para o Lauro e em seguida a gente retoma aqui para falar da diferença entre artigo, né, de opinião e livro didático. Passo para você, Laurinho. Roberto, eu mesmo, para te falar a verdade, eu nem tinha conhecimento, né, dessa metodologia, ou pelo menos seguir esse passo a passo. O que eu posso afirmar aqui é que quando fazemos leituras habituais, é muito comum a pessoa se perder durante a leitura. Ela está lendo aqui, mas o pensamento dela já está viajando em outras ideias. Aí a leitura passa a ser mecânica e nada ela compreende. E aí eu tendo também a entender que quando você começa a marcar, a buscar, a pesquisar palavras,
né, a cultura da época, você está exercitando ali, então, além da pesquisa, estar presente ali, concentrado naquilo que você está fazendo. Ajuda bastante, eu acredito, mas eu passo para você. E a gente vai, de certa maneira, se referir a isso de alguma maneira, né? Vamos lá para a diferença, Laurinho, dessa obra aqui, fazendo uma observação. Nós estamos na dica número 1, viu, gente? Antes de começar a ler, dê uma olhada geral no texto. Isso que nós estamos falando. O texto é um livro. Você tem que conhecer ele todo, né? Olhar para o desenho, tem ali uma ideia do desenho, tem da capa, por exemplo, do autor, do que está escrito. Por que, por exemplo, nessa obra aqui de capa está escrito autêntica? Tem um tradutor, o tradutor também ele tem ali uma ideologia. Você também tem que ter cuidado, porque você não pode ficar preso na ideologia do autor para não viajar com mais profundidade. Então, dentro dessa, começa a ler, dê uma olhada geral no texto. Primeira observação, é um artigo de opinião? Se ele como que eu sei isso? Um artigo de opinião está buscando convencer o leitor a respeito de algum tema. Pergunta. Quando você vai para a doutrina espírita, o Kardec está tentando te convencer de alguma coisa, ele fala se a sua opinião te basta, se a sua crença te basta, fique com ela. Então não é um artigo de opinião. É didático? O didático não está só na universidade, não está só na escola, mas didático é a maneira, a forma. Então ele tem o objetivo de apresentar e explicar um assunto, que é o que a gente encontra na doutrina espírita, nesse edifício. Vamos seguir, Laurinho. Ainda na dica número 1, que está desdobrada, né? Então, anote, porque é muita coisa. E eu digo, né? Falo muito pro Lauro, eu gosto muito de escrever, eu vou escrevendo. Eu tenho uma certa dificuldade. Então, eu tenho que reconhecer a minha dificuldade. Então, ele obtenha, ou seja, anote essas informações que vão ajudar você a saber o que esperar da leitura. E aqui tem coisas muito interessantes que às vezes a gente corre esse risco, né? Ele vai dizer assim: bom, primeiro, como que o autor organizou esse texto? É seção, é capítulo ou é tópico? Os parágrafos são grandes ou são pequenos? Tem ilustrações, fotos, tem infográficos, informações por meio de gráficos? Faz parte. Você está interagindo com o livro. Se você amanhã for falar do livro, você fala, olha, o Kardec, ele dividiu em capítulos, traz tópicos especialmente interessantes, mas ele particiona em sessões para facilitar. Você lembra do Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos tem uma categoria próxima a isso, ou até muito mais que isso, porque ele divide em capítulos, tópicos, sessões, parágrafos grandes e pequenos. Lá não tem ilustrações, lá não possui fotos, nem infográficos, porque dependendo do tipo de assunto, é necessário ter esse tipo de informação para prender a atenção. Mas aí eu estou falando mais para quem vai escrever do que para quem vai ler. Então, não havendo, né, você vai buscando aí como todas as partes e elementos desse material poderão guiar você pela linha de raciocínio apresentada. Por que é esse capítulo? Por que esse capítulo está aqui em primeiro lugar e não depois em segundo lugar? Por que esse tópico vem antes do outro? Por que essa sessão precede ou antecede ou sucede tal sessão? A gente não pensa nisso. Isso é falta de interação. Mas isso é comum, viu, gente? Porque não é uma coisa natural em todos nós. A gente não preocupa com isso de início. Por isso que eu achei fundamental eu compartilhar essa maneira e não outra, para que a gente possa criar aqui um espírito de estudo das obras, que cada um de nós, de certa maneira, estejamos fazendo algo parecido com o que nós estamos compartilhando, Laurinho. Aí eu vou para a dica número 2. Mas antes de ir para a dica número 2, eu passo para você, Laurinho, só para ver a sua perplexidade aí. Ouvir não, mas é muita coisa, Beto, muita coisa.
Beto, aqui você pode até me ajudar. Isso não se aprende tão rápido. Se você está dando aqui um guia, um manual para que você, uma bússola, mas penso eu que há de se exercitar isso, né? Dedicação, perseverança e desenvolver então um método de pesquisa. Seria mais ou menos isso? Você tem toda a razão, Lauri. Não adianta nada eu estar aqui compartilhando isso se não for algo que eu experimente. Então, por exemplo, estudar a obra, o Livro dos Espíritos, perceba que de vez em quando a gente cita aqui, olha, vida no mundo espiritual, está lá no capítulo 2, essa é a parte em que os espíritos vão trazer de fato a ciência, porque essa só pode ser observada por Kardec sem ser experimentado. Ele precisa do testemunho mais do que ele pode experimentar, porque ele está encarnado, ele não tem como viver no mundo espiritual. Ele poderia até experimentar pelo testemunho do sonâmbulo, mas não é ele. Então ele precisa do testemunho de ter uma ciência sobre isso. Então, dizendo isso, por que o Kardec escolheu aquele ponto do livro e não outro? Por que ele não terminou? Mas essas perguntas a gente não faz. Não é comum fazer. Porque a gente não aprendeu a aprender, Lauren. E é por isso que eu falo para você que o Espiritismo abre portas. Se você pesquisar no Espiritismo, isso não está lá dentro. Por que um canal que estuda Espiritismo está compartilhando isso? Porque o Espiritismo vem para regenerar a humanidade, que o faz através da educação. E a educação ela tem a formal e a educação do espírito. Ou seja, eu vou dar base para você ter uma educação do dever moral, mas é preciso dar base para você saber como escolher e etc. O Espiritismo vai trazer essas informações. Mas na época do Kardec, era natural. Você vai ver que o Kardec ele vai para uma sessão espiritual com pergunta pronta. Não é brincadeira. Ele não se comporta de uma maneira infantil perante o trabalho que vai realizar. E aqui não é crítica a nós que somos infantis. Gente, a pergunta é, você já viu, ouviu, leu essa informação? Lá na sua escola? Sim, os professores todos são responsáveis, trabalharam isso conosco, mas ficou num ponto em que nós não propagamos esse pensamento porque não agimos dessa forma. A gente pega um romance e vai lendo. Por que um romance mediúnico é mais legal do que ler o Livro dos Espíritos? Eu sei que é. Porque você lê disparado, Laura. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terminou. Aí chorei porque conta isso, conta aquilo e faz um breve resumão. A pergunta é, o que você aprendeu com isso? O seu objetivo era conhecer uma história e se emocionar, falar os seus sentimentos, seu coração, que é natural, é normal, é respeitável. Mas para obter conhecimento não é assim que se faz. Mas eu posso fazer isso com um livro mediúnico, o qual tem uma informação ali, posso fazer. Basta eu ler, sabendo se é um artigo ou se é um didático. Quer explicar, né, sobre um ponto, desenvolver um ponto, ou ele está falando uma opinião? Porque, às vezes, um romance é apenas uma opinião, um ponto de vista. Tem a forma da gente tratar com ele? Tem. Tudo aqui a gente está falando para toda a obra que você vai estudar. É como estudar. Como estudar. Qualquer assunto, qualquer tema. Então, Laurinho, você foi muito feliz na sua fala. Eu devolvo para você para a gente poder prosseguir. Não, podemos prosseguir. Então vamos lá. Nesse sentido aí, a dica número 2. Nós estamos na metade, viu? Dica número 2. Dialogue com o autor e as ideias apresentadas. Vou ter que evocar o Kardec? Não, gente. Você vai dialogar da seguinte maneira. Primeiro, registre as perguntas, as questões que lhe vêm à cabeça. Você discordou do autor? Não fica preocupado com isso, não. Agora há pouco eu falava para o Lauro, estou lendo determinado livro, e o cara falou determinada coisa, e eu falei, eu não vou entrar com meu copo cheio. Eu anotei lá, por que ele está dizendo isso? Porque isso me chamou a atenção, de certa maneira eu até discordei, mas eu não vou seguir dali para frente, nervoso com o autor, porque de repente isso, talvez eu não entendi, talvez eu tenha que retornar. Então anote a ideia que lhe vem à cabeça. As coisas que você acha interessante, anote. Mas eu achei tudo interessante. Anota tudo.
E mais importante, né? Coisa que você acha confuso ou duvidoso, você precisa anotar. Então, aquilo que você achou interessante, aquilo que você achou importante, mais do que aquilo que você achou importante, aquilo que é confuso e duvidoso. Anote. A gente esquece. A gente passa batido. E às vezes a gente fez a indagação, aí vem um palestrante, alguém que fala, você fala, nossa, cara, é mesmo, quando eu li tal coisa eu pensei nisso. Mas você não levou para frente. Às vezes o eureka estava com você, mas você passou a bola, passou a vez, porque a inspiração que veio de fora, você não observou essa inspiração. Ou a intuição que veio de dentro, você não observou. Então, mãos à obra. Caneta ou lápis é alternativo para você destacar pontos importantes. Agora, um negócio que eu adoro fazer, e que aí esse autor me chamou a atenção, que eu falei, realmente, né, cara? A gente vai colorindo, a gente acha bonito o colorido e fala, mas por que eu colori isso? Não sei. Ele falou, marca texto colorido, distrai o leitor e dificulta a compreensão posterior por ocasião de uma segunda leitura. Então, o que é melhor fazer? Anotações. Ah, mas eu estou no Kindle, eu estou no tablet. Lá tem um lugar de você fazer nota. O Laurinho já me ensinou como faz. Então, faz um curso com o Laurinho, manda aí um pergunte para o Laurinho lá no Fale Conosco, @institutorevelar.org.br, para ele falar como é que você usa, então, essas ferramentas. Tá facinho lá. Faça as anotações. Nos livros escritos, faz a margem do texto. Que você vai usar pela tecnologia, ele tem um lugarzinho bacaninha lá que depois você acessa, ele fala onde você anotou, em que lugar que tá, e te dá um construto ali da ideia, e você relembra na hora. Eu achei super legal. Tudo que seja importante para você. Ah, então eu vou escrever. Não, é o que é importante para você. Porque o que é importante para você não é importante para mim, não me chamou a atenção. Mas no grupo de estudo, a gente vai fazer uma coligação, vamos linkar, como diz o Lauro. Né? Isso ajuda a manter a atenção. Porque você está anotando o que te é importante. As coisas interessantes, as importantes, as confusas e as duvidosas. Grife, circule palavras. Não, isso não ajuda. Não. Grifar, circular, não ajuda. Ah, o que ajuda? Você criar um sistema de símbolos. Você criar um sistema de marcações. Você cria. Você põe Aí vamos lá. Vamos dar esse exemplo aqui, Laurinho. Porque aí a gente pegando no estudo fica mais fácil. Então, por exemplo, um asterisco. Ele pode indicar uma ideia-chave. Isso aqui é só uma ideia. Você põe um asterisco. Naquela palavra, naquela ideia, naquele parágrafo, você fala assim, aqui é uma ideia-chave do texto. Para se compreender, preciso ler isso aqui. Põe um asterisco. Um ponto de exclamação. Você fala assim, mas surpreendente, bizarro. Eu faço uma perguntinha, às vezes, eu escrevo lá uma pergunta. Mas você pode pôr um ponto de exclamação que você fala, bizarro, esse autor está dizendo isso. Só que lá na frente, às vezes, ele pode explicar e você voltar aqui e apagar o bizarro. Ou deixar anotado, que naquele primeiro momento, na sua primeira leitura, no primeiro encontro, ficou bizarro e lá na frente você já compreendeu melhor. Deixou de ser bizarro. Coloca uma interrogação para indicar um ponto que precisa ser elucidado, perguntado para alguém com mais conhecimento, ou mesmo pesquisado. Você vai entrevistar o autor, você vai numa palestra do autor, etc. Chega lá, você pergunta. O autor já morreu? Pergunta para o estudioso, para aquele que está fazendo mestrado, doutorado no tema, que está estudando, está se debruçando, que está escrevendo artigo, um professor, um companheiro de estudos, interaja, né? Então, essas são algumas dicas aí interessantes quanto aos símbolos, o sistema de símbolos, né, Laura? Faltam 2 slides. Laura, eu tenho a dica número 3, eu passo para você, gostaria de ouvir. Não, Beto, eu estou aqui só aqui de aprendiz. Se surgir alguma dúvida, alguma questão, eu reporto a você. Você é um cara, Laurinho. Faça perguntas ao texto. Ter perguntas sobre um determinado assunto não significa que não houve entendimento. Gente, durante a minha vida, eu nunca preocupei em dialogar. Então, eu prefiro que todo mundo fique nervoso comigo porque eu estou perguntando do que eu ter um espaço onde eu fui buscar aprendizado, conhecimento, e eu não o aproveito. Então, fazer pergunta é importante.
A pergunta pode não ser importante para o idiota que ouve, que te trata mal com uma resposta ríspida, mas isso não te torna pior. Isso te torna uma pessoa que está buscando entendimento. E aí é você que tem que entender, não é o outro. Você vai ficar na ignorância porque o outro é um ignorante, né? Ou seja, você vai ficar no desconhecimento porque o outro é um idiota? Não, pergunte. E se ali não resolveu, continue indagando. Você vai obter as respostas para as suas dúvidas, porque existem muitas pessoas boas no planeta, né? E a gente basta sintonizar com elas. A pergunta, ela tem um fundamento, ela indica a possibilidade de a gente conhecer o texto de uma maneira melhor. Então, ter dúvida é natural. É melhor ter dúvida, porque isso de fato demonstra que você está interagindo com o texto, que é o objetivo da dica número 1. E fazer pergunta para o texto é uma maneira de você dialogar com o autor. E agora você tá interagindo direto com o objeto, porque você já está buscando fazer. Gente, olha isso. O objetivo é que a leitura tenha por objetivo, né? O objetivo é que a leitura tenha um objetivo. Qual que é o objetivo? Responder às questões formuladas pelo Lauro. Se o Lauro não estiver estudando, tem que responder a minha pergunta, na dúvida dele. Eu que tenho que ter dúvida. E não outra coisa, é que se chama, Laurinho, construir o conhecimento. A gente fala, vamos construir o conhecimento espírita no canal, nesse espaço virtual, tá nisso aqui. Tá em possibilitar que eu tenha dúvida, o Lauro tenha dúvida, qualquer um outro que chega aqui tenha dúvida. Porque significa que nós estamos dialogando com o texto estudado para a gente obter o entendimento, porque nosso propósito é conhecer. Quem não pergunta não conhece, porque não está interagindo. Então não tem pergunta idiota. Tem idiotas que não sabem responder perguntas, né? Então isso é muito importante a gente falar. Como último ponto aqui, Laurinho, para a gente encerrar, né, dentro dessas perguntas que se faz ao texto, uma observação. Um texto, ele pode levantar questões prévias. Então, anote aí, porque essas perguntas são anteriores ao estudo. A gente não vai fazer pergunta por texto? Tá. Então, essas aqui nos servem para a gente fazer antes de começar. Por que estudar esse livro? Então, por que estudar a obra O Céu e o Inferno? Para a gente verificar qual é a posição do Espiritismo, segundo as opiniões, as doutrinas e as teologias das religiões ancestrais, acerca da justiça divina, que tem a ver com penas eternas, que até então era dessa maneira que se concebia, as várias questões que atentam para, por exemplo, o purgatório. Então, esse purgatório existe num lugar, é circunscrito, segundo a obra, é aqui na Terra. Tem Código Penal da Vida Futura? Não, porque Deus não trata assim. Ele não escreveu um código, pôs uma mochila nas costas e foi embora, não. Ele tem leis naturais que nós todos estamos sujeitos a elas. Mas cada mente está num processo evolutivo, num patamar. Então não seria justo tratar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio. Então estudar esse livro é para ter um conhecimento, um reconhecimento de que céu e inferno é estado de espírito. O que eu devo aprender com esse livro? O seu conteúdo, que traz um estudo do ponto de vista doutrinário do espiritismo e dialoga com as teorias, absorve delas aquilo que é possível, afasta o não racional. Por que esse aprendizado é importante? Porque não basta falar do ponto de vista filosófico sem o desdobramento e as consequências dessa moral. Não basta pegar, por exemplo, o evangelho que traz a moral e não investigar, por exemplo, dentro da obra O Céu e o Inferno, na parte dos exemplos, aqueles que não se comportaram agindo de acordo com o ato do dever moral. Uns por má fé, uns por desconhecimento, outros por endurecimento, e outros que, por arrependimento, modificaram esse estado de espírito e avançaram mais rapidamente. Então, dentro do espiritismo, essa obra do Céu e Inferno, ela é poderosa. Qual que é a grande questão abordada nesse material de estudo?
o estado feliz ou infeliz da alma no mundo espiritual. E que vai repercutir nas suas escolhas de provas e nas expiações que experimentará no seu progresso, já que expiação é progresso da humanidade. Que visão o autor quer passar em relação à abordada no material de estudo? Uma visão totalmente racional, sem perder o ponto de vista metafísico, que traz a ideia de fé, mas como o Lauro vai dizer, não é possível crer, né? É preciso compreender. E para ter fé, inclusive, naquilo que é objeto de estudo do espiritismo, que é o elemento espiritual e não o princípio espiritual, é o elemento espiritual. O elemento espiritual está envolvido num perispírito. Então tem toda uma abordagem. Eu estou falando algumas aqui, o Lauro vai trazer outras que, no seu complemento aqui. Que argumentos e fatos o autor usa para convencer o leitor da sua visão? Então, o Kardec traz, do ponto de vista racional, experimentos, doutrina, base e fundamento para poder nos convencer da sua visão, não da visão espírita, da visão que ele tem de um estudioso da doutrina dos espíritos. Mas, aqui agora vai um ponto. A gente está falando todo momento de Allan Kardec, Allan Kardec, Allan Kardec. Mas ele não produz a obra com base em opinião pessoal, em sistema e em preconceito. Então, a visão aqui, de fato, é uma visão dos espíritos, que o Kardec, metodologicamente, cientificamente, ele precisou se debruçar para poder usar todo esse conteúdo, que aí, no outro momento, a gente vai falar disso. Era isso que eu tinha para compartilhar, Laurinho. Eu devolvo para você aí, né? A gente chegou aqui no encerramento desse conjunto de slides. Então, Beto, de posse de tudo isso, aumenta, né, a responsabilidade para aquele que queira, de fato, estudar com mais seriedade. Isso eu incluo nessa fala, né? E entendendo que quando você então, né, faz todas essas indagações, você consegue chegar lá no final com um objetivo mais conclusivo, né, Beto? Ou seja, você acabou adquirindo um entendimento maior e aí entra sempre a questão da perseverança, do querer. Não basta somente pôr aqui e vou fazer e começa, como se diz aqui em Minas, né, fogo de palha. Precisa realmente se tornar um incêndio, né? Esse incêndio que é a vontade de estudar com seriedade. Mas foi bom, Beto, muito bom. Passo para você. Laura, eu queria, de fato, ouvir sua opinião acerca dessa colocação. A gente trouxe aqui toda uma metodologia. Aqui há um registro de como estudar toda e qualquer obra. A gente pretende utilizar ao longo do nosso estudo esse roteiro para o céu e o inferno. E claro que nós vamos buscar responder primeiramente todas essas perguntas que a gente fez previamente aqui, como ocasião do primeiro estudo. Vamos trazer isso um pouco mais esmiuçado, com um pouquinho mais de qualidade. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: nós somos da mesma idade, nascemos no mesmo ano, né? Praticamente aí. Eu sou de 68, você parece que é também, né? Você é mais velho do que eu, porque eu sou do meio do ano. Então, eu sou o caçula aqui da turma de estudo. Aqui de dois, né? Eu e você. Fora os bons espíritos, né? Então, eu te perguntaria o seguinte: Lauro, você que sempre foi e é um cara muito verdadeiro, o que você achou desse compartilhamento aqui agora e de todas essas informações? Qual a sua avaliação acerca de tudo? Você já ouviu? É novo? Em algum estudo, algum canal, no tempo de estudante, enfim, eu queria saber o seguinte, do compartilhamento, mas não é para enaltecer meu e seu trabalho aqui na construção, não, mas eu queria, assim, a sua visão para a gente poder imaginar como é que os irmãos, os colegas, todo mundo da doutrina espírita, será que todo mundo tem esse conhecimento de fato e mais, usa, Lauro, no movimento? Beto, é novo, todas essas informações para mim são novas, e quero acrescentar, quero aqui destacar o seguinte: sempre ouvi que o ideal é se estudar
marcando o texto. Olha, vai grifando aquilo que chama atenção, uma canetinha amarela, depois vem com a canetinha verde e vai destacando ali. Bom, foi mostrado aqui que isso cria até uma dificuldade para uma segunda leitura. E é verdade, né? Muitas das vezes você tem que ir lá e comprar outro livro porque aquele ficou, de certa forma, avariado. E outros pontos, né, como usar, né, os caracteres ali, ou seja, as formas, né, interrogação, asterisco, exclamação, para que você consiga diferenciar uma frase ou um texto do outro, até mesmo uma pergunta, né? Você coloca ali, faz uma pergunta e põe uma interrogação como assim, olha, achei isso aqui um tanto meio estranho. E isso é novo para mim. Talvez outra pessoa que está assistindo agora vai dizer, não, mas eu já sabia disso. E dá para se fazer isso também no digital. Né? Você estava falando ali, e eu estava imaginando, nossa, até o marcar texto a gente já faz. E eu era um que fazia, já não vou fazer mais, porque eu quero aplicar essa nova metodologia para ver o quanto eu vou ter de ganho de entendimento. Né? E até, inclusive, vamos começar o estudo que vai ser falado aqui do Evangelho. Eu quero já, dentro das minhas capacidades, usar parte dessas instruções, ou, se possível, usar tudo isso para ver o quanto eu consigo melhorar os meus estudos. Mas, para mim, Beto, eu posso dizer assim, é novo, são novas informações, acho que o conteúdo é muito relevante, essas informações são relevantes, e agora é da experiência que no futuro eu posso dizer para você, Beto, foi bom? Beto, olha, não acrescentou tanto. Por quê? Porque precisa da perseverança, né? Não que a informação seja ruim, precisa sim do interesse. Passo para você, Beto. Sem dúvida, Laurinho. Essa metodologia, inclusive, a gente tem lá no marca-texto dos digitais a possibilidade de cores. E aí o que acontece? O digital ele separa as cores em notas para você, então você se reporta. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer é o seguinte: o sistema de símbolos ele pode nos ajudar no seguinte sentido, de colocar asterisco como ponto-chave, interrogação para o bizarro e interrogação para os questionamentos. Para você ter uma estatística, inclusive, se você está de fato absorvendo as ideias centrais daquele texto que você está estudando, então um temazinho de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali você tem que colocar qual que é a ideia central, do que o autor está falando. Porque, por exemplo, eu lia a Paciência e começava lá assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Se você não lê aquele texto do ponto de vista racional, a gente acha que tem castigo, recompensa, e que o autor não está falando, por exemplo, de provas e expiações do ponto de vista que a gente entende. Porque, por exemplo, ele fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O que isso tem a ver com paciência? E, portanto, tirar ali a ideia-chave, a ideia principal e etc. Então, pequenos textos, dá para você colocar a interrogação, dá para você colocar a exclamação e dá para você colocar o asterisco. E, diferentemente das cores que são divididas, de repente você está lá no meio e você fala assim, mas pera lá, por que eu grifei isso aqui? Não sei. Então, você achou importante na hora que leu, mas o que importou? Importou numa coisa que respondeu? Então você teria que anotar. Ah, o fulano de tal, o Lauro nesse livro fala isso e isso, então por isso ele está... o pensamento é importante quando a gente detecta que o autor está citando alguém da ciência e quando ele está desenvolvendo uma teoria própria. Então eu penso, o fulano. Então eu coloco, o fulano entende isso. Às vezes eu não estou entendendo desse jeito. Às vezes ele vai precisar me convencer. Ou às vezes eu vou precisar fazer uma pergunta. Então tudo isso, no marca-texto, isso não ajuda. Eu espero, Laurinho, que nós dois tenhamos contribuído para que as pessoas possam, absorvendo esse registro aí, talvez ter um proveito melhor para estudar a doutrina espírita. Ou seja, esse roteiro serve para a gente estudar toda a obra
da doutrina espírita. Vai dar trabalho? Vai, porque ele submete a pessoa a conhecer o contexto da época que o livro foi escrito, a conhecer quem é o autor, né? O que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, como escreveu e quando escreveu, né? São essas perguntinhas básicas aí. Eu devolvo para você encerrar. Encontro a todos num próximo vídeo. Essa foi aí a nossa série especial de vídeos de encerramento do Ano Novo. Hoje a gente falou do estudo continuado da obra O Céu e o Inferno e na obra O Céu e o Inferno, como estudar não só ela, como qualquer obra, Laurinha. Então, encontro você num próximo vídeo. Até. Obrigado, Beto. Obrigado a você que está nos assistindo. Mas eu quero dizer o seguinte aqui, que, né, voltando aqui para Kardec, para que ele né, desenvolvesse um corpo de doutrina, ele dedicou parte da sua vida. Foi muito trabalho, ele dormia, segundo ele relata, ele dormia poucas horas por noite. Ele ia dormir tarde, da madrugada fora, e cedo ele já estava, né, pronto. Aí muitos vão dizer, então tem que fazer igual Kardec? Não, Kardec ele precisava criar esse corpo de doutrina, estruturar. Então, né, ouvir os testemunhos, né, relatos, artigos que vieram de fora, instruções dos espíritos, observar, evocar, criar, não, desenvolver perguntas, uma série de coisas, né? E para entregar tudo isso bem mastigadinho, para que a gente possa se abeberar de tudo isso. Mas ainda assim precisa desse esforço de estudar, né? Mas então, com toda essa informação trazida pelo Beto, para que a gente possa ter um norte, eu acho que vai ser interessante a experiência, né? Então, me despeço aqui com esse sentimento de gratidão e também com sentimento de responsabilidade a partir disso. Obrigado a todos, fiquem com Deus.